Meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus nesse canal do Lar Espírita Luz e Amor, e é uma alegria muito grande estar de volta. Elevemos o nosso pensamento até o alto, buscando a figura de Jesus, buscando a sua paz, a sua luz. Vamos sentir todo o amor do Cristo nos envolvendo, para que possamos estar preparados para a nossa leitura de hoje. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 64 do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso tema é o tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. E Emmanuel começa assim: No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Emmanuel aqui começa, neste primeiro parágrafo, nos dando uma lição contra o preconceito religioso. Ele diz que os templos da fé religiosa, ele não diz templos cristãos, ele diz templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai. Ou seja, todos aqueles templos que são consagrados a Deus, que estão ligados e conectados com Deus, com o bem, eles recebem de Jesus os bens. Jesus ministra os bens aos corações da terra, independentemente da crença a que se filiam. Olha que coisa linda! Então, primeiramente, ele está dizendo que os templos religiosos que são ligados a Deus, eles têm a assistência de Jesus. Jesus ministra-lhe os bens a esses corações. E continua Emmanuel: a essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Pois muito bem, em todos os templos religiosos em que a humanidade comparece, e aqui ele frisa bem os ligados à divindade de Deus, a humanidade comparece, cada qual no seu nível de compreensão e de entendimento. E instintivamente, ou seja, de acordo com seus instintos, de acordo com seu interior, revela onde coloca o seu tesouro. Então, a maneira com que nós dirigimos a esses templos religiosos e a nossa postura revela onde está o nosso tesouro. E Emmanuel continua: muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducente. Interessante, né? Muitas vezes nós já nos perguntamos: por que eu rezo tanto e Jesus não atende os meus pedidos? Deus não ouve as minhas preces? E aqui Emmanuel coloca bem: ele ouve. Jesus ouve as nossas súplicas em silêncio. Por quê? Porque na maioria das vezes os nossos pedidos, eles dizem mais respeito à nossa vida material, muitas vezes a nossa mentalidade infantil busca somente os tesouros transitórios do mundo. Então nós muitas vezes nos dirigimos ao templo religioso e pedimos: ai, Senhor, eu queria ganhar na loteria, eu queria aumentar minha renda, eu queria ser rico, eu queria um carro novo, eu queria uma casa nova, uma casa na praia, enfim. Nós vamos
rogando, né, a Deus e a Jesus a satisfação dos nossos desejos mais imediatos. E aqui ele vai dando exemplos. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias, exaltando os bens materiais, né? O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. O gozador demonstra apetites insaciáveis. Aquele que quer viver a vida despreocupadamente. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Então, quando nós estamos nessa mentalidade infantil, de achar que os nossos pedidos e de que Deus estaria sempre pronto a conceder os nossos caprichos, como uma criança que vive fazendo seus pedidos infantis para o pai, Deus é um pai consciente, ele nem sempre atende os nossos pedidos, porque muitas vezes esses nossos pedidos seriam prejudiciais à nossa evolução espiritual. Muitas vezes nós precisamos passar pela prova da pobreza, pela prova da doença, pela prova da dificuldade financeira, pela prova de estar em contato com superiores no local de trabalho, muitas vezes intransigentes. E essas provas necessárias para o nosso aprendizado não podem ser retiradas, porque faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, para essas súplicas, Jesus recebe em silêncio. Então, todas as nossas preces são ouvidas, mas nem todas são atendidas, porque não é aquilo que nós precisamos no momento. Muitas vezes nós nos dirigimos logo no começo, quando nós nos filiamos a qualquer segmento religioso, nós dirigimos as nossas súplicas realmente como crianças, pedindo as coisas materiais, porque o nosso foco, a nossa mentalidade, o nosso tesouro, muitas vezes está ligado nas coisas transitórias do corpo. E aqui é um parênteses. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Nós precisamos viver as experiências da carne. Então, é lícito que durante o dia ou durante as nossas atividades, nós nos dediquemos aos nossos compromissos materiais. É lícito buscar uma colocação melhor no emprego, é lícito buscar um progresso material, é lícito, e a busca do progresso sempre é benéfica. Mas o que nós estamos colocando aqui é que ao nos dirigirmos aos templos religiosos, nós precisamos cuidar da nossa parte espiritual. Então, as nossas rogativas deveriam ser diferenciadas, né? Lá é o nosso contato com Deus. Evidentemente que não só dentro do templo religioso. Nós podemos ter essa conexão divina toda vez que nós ligarmos o nosso pensamento, toda vez que nós estivermos em contato com a natureza, no momento da prece, ao se deitar, ao se levantar, é o momento de conectar com a divindade, com Deus. Então, nesse momento, é um momento íntimo nosso com Deus, com Jesus. E as nossas súplicas, o que seriam? As nossas súplicas devem focar o nosso tesouro nesse momento, o nosso coração deve estar ligado aos tesouros espirituais a serem conquistados, as virtudes que nós precisamos conquistar. Esses são os tesouros que nós precisamos buscar e guardar. São tesouros, como disse Jesus em Lucas, que a traça não corrói, nem o ferrugem consome. São tesouros eternos. A matéria é transitória. Se nós colhemos uma fruta da árvore, nós deixamos, ela vai se decompondo, né? Ela vai perdendo, ela fica algumas horas, alguns dias até, mas depois ela vai perdendo o fluido vital e ela vai se decompondo até voltar para a natureza e formar outros corpos. É assim o nosso corpo também, essa vestimenta que serve para o nosso espírito. Um dia ele vai se decompor, né? Um dia nós vamos nos despojar dessa veste
veste importante, que deve ser cuidada, que deve ser zelada, mas um dia ela vai deixar, e aí nós vamos levar conosco o quê? Os tesouros imperecíveis, os tesouros espirituais, as virtudes, as nossas conquistas espirituais, porque as conquistas materiais elas vão ficar na terra. Nesse Evangelho de Lucas, um pouco antes, Jesus conta a parábola do rico insensato, que ele buscava somente a riqueza e dizia assim, eu preciso construir mais um galpão para guardar minhas sementes, os tesouros da época eram os grãos. E aí vem Jesus e diz assim, louco, insensato, mal sabe que essa noite mesmo, vem Deus e diz, né, mal sabe que essa noite mesmo eu virei te buscar sua alma. Então, é importante nós darmos o devido valor às coisas materiais, zelar, cuidar, porque somos administradores daquilo que vem até nós, inclusive do dinheiro. Mas um dia nós vamos deixar tudo aqui e nós vamos levar os tesouros imperecíveis. Então, é preciso ter o tempo também, o tempo certo, de nós dedicarmos à conquista desses tesouros que nós levaremos conosco. Quando nós nos despojamos do corpo, nós deixamos aqui a carcaça, né? A veste, para voltar para a terra. E nós continuamos no lado espiritual do mesmo jeito que nós somos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos medos, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos. Não existe, depois da passagem para o plano espiritual, não existe a beatificação, a santidade, como muitas vezes a gente imagina. Nós estaremos as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos medos, as mesmas virtudes, mesmos defeitos. Então, é preciso que nós busquemos entesourar esses sentimentos, essas virtudes, para conosco, para que seja o nosso tesouro, que nos acompanhemos na nossa passagem. E continua Emmanuel. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Porque ali para nós é importante, né? Quando nós estamos nessa mentalidade de nos apegar demais às coisas materiais, por exemplo, o meu vizinho troca de carro e eu não, aquilo para mim é uma dor terrível. E aquilo eu coloco toda a minha energia, todo o meu tesouro nas coisas transitórias. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Então, enquanto nós estamos nessa fase, Jesus ouve as nossas solicitações e espera até o momento que nós estejamos preparados para entender o que é o tesouro imperecível. Ele ouve em silêncio porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Então, quando nós estamos como a planta tenra, frágil na nossa fé, frágil no entendimento, Jesus espera. Mas quando nós nos tornamos árvores frondosas e robustas, que já podemos doar, né, fazer o trabalho de doação, Jesus não prescinde, Jesus não dispensa esse nosso concurso. Então, muitas vezes, ele espera para que nós estejamos preparados para espalhar o seu evangelho pelo mundo. No momento adequado, surgem esses discípulos. Ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Então, a paisagem dos templos se modifica porque quando nós já entendemos e já nos colocamos na condição de discípulo e colaborador de Jesus, saímos da condição de pedintes e passamos à condição de irmãos fraternos que auxiliam, a roupagem, né, do templo se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, não mais. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia
e o desinteresse revelam a vontade do Pai em si próprios. E com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Que coisa! Fiquei imaginando aqui, que alegria e que responsabilidade de sermos aqueles pelo qual, através de nós, a vontade do Pai se revela. E aqui, Emmanuel sintetiza o tesouro, luz eterna e amor universal. O que é a luz? A luz é conhecimento. E o conhecimento é eterno. Uma vez que nós adquirimos, ninguém tira de nós. O conhecimento é espiritual, o conhecimento sobre as leis da vida, sobre a nossa missão, sobre o nosso destino, sobre o nosso papel no mundo, é um tesouro inigualável, um tesouro incorruptível. E o amor universal. Então, quando nós chegamos nessa condição de entender de que nós podemos ser discípulos de Jesus e ser o canal pelo qual a vontade divina se manifesta, aí nós estaremos trabalhando para levar também para outras pessoas a compreensão desse tesouro imutável. Porque naquilo que a gente coloca todas as nossas forças, a nossa vontade, a nossa energia, é o tesouro, né, que nós estamos dedicando, e ali está nosso coração. Nós podemos estar aqui ouvindo uma palestra ou em qualquer segmento religioso com o pensamento lá, olha, depois, nas coisas materiais, no meu trabalho amanhã, onde está o meu tesouro? Está ali? Naquele momento de reclusão, de conhecimento, de refazimento de energia? Não, meu tesouro está fora. Então, quando nós começamos a entender que nós podemos nos colocar à disposição para sermos o meio por onde o amor divino se manifesta, e nos colocarmos como trabalhadores, e aí vai um pouco mais abrangente, não só trabalhadores da casa espírita, mas trabalhadores do mundo, porque nós estamos, nosso verdadeiro trabalho também, além do trabalho no templo religioso, principalmente fora dele. E muitas vezes nós imaginamos que para sermos discípulos de Jesus precisamos de grandes missões, as missões como as grandes personalidades do mundo que trabalharam para o bem, não só no segmento cristão, mas grandes espíritos que vieram ao mundo e cumpriram o seu papel de espalhar o bem. Nós imaginamos que nós precisamos de uma grande missão, e toda grande missão começa nas pequenas tarefas. Esses espíritos, esses grandes exemplos da humanidade que trabalharam pelo bem, começaram nas pequenas tarefas, começaram nas tarefas diárias, começaram dispensando um sorriso, começaram treinando a paciência, começaram treinando a gentileza, abrir a porta para alguém passar, ajudar alguém com uma sacola, ter a paciência de ouvir um idoso, ter a paciência na educação das crianças, ter a tolerância para com os erros alheios, ter a afabilidade e a doçura em todos os momentos da sua vida, principalmente dentro do lar, modulando a voz para não gritar com as outras pessoas, não batendo objetos e batendo portas com aquela energia violenta, sendo mais tolerante com quem está no trânsito, os idosos no trânsito tem bastante, sendo tolerante com quem acabou de tirar a habilitação, deixando alguém passar na sua frente. Poxa vida, tem tantas pequenas atitudes que fazem o mundo melhor, e aí demonstram onde está o nosso tesouro.
que existe tesouros além dos tesouros materiais transitórios, que são o conhecimento eterno, a luz eterna e o amor universal. Estamos vivendo momentos de grande transição na Terra. Em todos os países estão com grandes dificuldades, oportunidades de crescimento, e nós precisamos estar focados naquilo que nós estamos considerando os nossos tesouros. A nossa vida diária, repleta de afazeres, ela precisa ter momentos de dedicação ao nosso refazimento íntimo. E entender que nós estamos aqui não a passeio, mas nós estamos vivendo essa experiência maravilhosa que é a vida encarnada com amigos, com familiares. Então, puxa vida, existem tesouros espirituais que fazem com que a nossa vida seja mais repleta de harmonia e de felicidade. Então precisamos trabalhar a nossa mente para que nós estejamos conscientes do nosso papel. Mas quem sou eu para ser um mensageiro das verdades divinas, um discípulo de Jesus? Nós somos filhos de Deus. Não esqueçamos dessa divindade. Nós somos filhos de Deus. Nós temos conexão direta com a divindade. Basta nós acionarmos a nossa vontade, o nosso pensamento e colocarmos o nosso pensamento, as nossas forças e a nossa energia nesse contato divino. E nós podemos sim ser mensageiros das verdades eternas, nessas simples atitudes que nós falamos, né? Na tolerância, na paciência, na busca de diminuir as nossas imperfeições, na gentileza, tornando a vida do outro mais fácil, tornando a vida do outro mais feliz. Enquanto tiver alguém infeliz e alguém sofrendo na humanidade, nós não poderemos ser felizes igualmente, porque estamos todos ligados numa teia invisível, que é a teia que nos conecta como filhos de Deus. Somos todos irmãos, e por mais que nós tenhamos dificuldade em enxergar isso, Emmanuel já colocou aqui no primeiro parágrafo de que um parágrafo para que a gente trabalhe o nosso preconceito religioso e de crença, né? Então vamos alargar o nosso olhar para além das nossas limitações. Nós precisamos enxergar o outro como filho de Deus, como realmente é. Nós podemos fazer muito nas pequenas atitudes, mostrando o verdadeiro reino de Deus, que pode ser aqui na Terra. Basta a gente ter um olhar diferenciado para a natureza, para o nosso semelhante e para as nossas atitudes daqui para frente. Que nós possamos cultivar o nosso tesouro com muito amor, com muita paz. Estamos chegando ao Natal, onde se comemora o nascimento de Jesus. Que possamos ter esse sentimento de renascer, de nascer de novo, nascer para um novo ciclo, com novos projetos, não só projetos materiais, mas projetos espirituais também. Quais serão os nossos projetos, quais as virtudes que nós queremos alcançar, quais os defeitos que nós queremos eliminar no próximo ano. Vamos fazer a nossa listinha aí e começar a trabalhar, porque a vida é muito maravilhosa e nós somos privilegiados e seres muito amados por Deus de estarmos juntos aqui nessa experiência na Terra. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana de grandes realizações, de muita luz, e que nós possamos guardar o nosso tesouro com muito amor e com muita paz no coração. Que assim seja.